Pare por um segundo e note essa pressão no seu peito e uma contração no seu estômago toda vez que uma notificação chega no celular vindo da sua equipe. Isso não é apenas estresse ou falta de gestão. Isso se chama armadilha da genialidade. Você se tornou o pilar que trava o próprio crescimento da sua empresa, porque se você sair por um segundo, o prédio desaba. Nesse vídeo, eu vou te entregar um mapa para você finalmente sair do operacional e ir em direção da escala independente. Nesse vídeo, agora, vamos lá. Hoje o seu celular vibra na sua mesa. E aí alguém te manda uma mensagem dizendo: "Você pode dar uma olhadinha nisso aqui, por favor?" Quando você lê essa mensagem, isso já te dá uma sensação tão angustiante no estômago. Uma tensão sobe pela sua lombar e vai em direção à sua nuca, que é muito ruim sentir isso. Você se tornou o resolvedor. Você foi em busca do sucesso, mas acaba que o seu sucesso passou aí atrás de você e te escravizou. E a sua reação instintiva é: eu faço, eu resolvo, eu vou lá e faço. Ok. E sabe qual é o engraçado? Faz sentido você agir assim. Você tá tentando proteger o seu negócio da mediocridade e isso nunca será errado. Nunca. Mas a mentira que a sua mente conta é que não existe gente boa. O ponto que eu queria que você enxergasse é que hoje o seu negócio, ele exige genialidade para funcionar. Ele exige intuição para funcionar. E enquanto for assim, você vai ter um emprego muito perigoso. E infelizmente você não terá um ativo real de verdade. Esse é o som da cela dessa prisão te cercando e te fechando. É como se você, meu amigo, minha amiga, fosse esse bonequinho bem aqui, ó. Esse é você. Aqui, carregando. Esse é você, tendo que carregar tudo nas costas. Você tá literalmente nessa posição, tendo que carregar tudo aí sozinho. Esse é você nesse exato momento. Agora imagine aquela mesma notificação chegando, mas dessa vez você não vai sentir nada de ruim, você só vai sentir coisas boas. Você olha a notificação, ela é uma demanda, alguém te pedindo algo, alguém pedindo algo, uma demanda está sendo solicitada. Só que aí você passa a olhar essa demanda como uma informação. A partir do momento onde você começa a olhar a demanda como uma informação, você entrou no processo da escala independente. Isso é a arte de transferir a sua inteligência para o seu CNPJ. CPF é sobre genialidade. CNPJ é sobre sistema. Esse é o alicate que corta profundamente o loop do erro e instala a execução mecânica. Esse é o prazer de ser o arquiteto e não o operário. E para chegar lá, nós vamos usar um roteiro de transformação em 7 etapas que você vai ver até o final desse vídeo. Isso aqui não é um organograma. Isso aqui não é um ITIL V4, não é um ISIS, não é nada disso. Se você não está nesse diagrama, o seu negócio já te capturou. Você é escravo dele hoje. Os documentos são o cérebro, e a inteligência artificial e as pessoas são os músculos. Mas o grande valor de tudo que a gente faz aqui está na nossa sistematização. E em volta a gente coloca todas as ferramentas que a gente tem para acelerar esse processo. A gente vai passar pela trindade, pela definição do alvo, a anatomia do processo, até chegar na flywheel antifrágil. Não joga isso fora. Não joga isso fora. Isso vai ser a máquina que vai aprender e vai performar até mesmo quando você estiver nas Bahamas. É isso que eu quero te passar aqui. Então chega de conversa, vamos entrar aqui no primeiro passo. O passo número 1 se chama a trindade da estrutura. O que é isso? É o seguinte, você está no seu dia a dia, certo? E você vê muitas possibilidades, muitas direções, mas você não sabe qual é aquela que vai tirar você de onde você está hoje para onde você quer ir. O silêncio do seu funcionário, ou até mesmo o seu silêncio quando não sabe para onde ir, esperando uma ordem de alguém, esperando um guia, uma orientação, é justamente o som do dinheiro indo pro ralo. Esse peso que você sente nessa sensação na nuca não é à toa. É o peso de você ter que decidir cada passo sozinho. Isso, no fundo, você já sabe intuitivamente que você tem que parar de bater o prego e começar a construir um navio. A sua empresa é o seu bebê e você quer cuidar dela e você tá certo. Mas a sua genialidade é o que tá impedindo você de ir construir esse navio, que é muito maior que você e pode fazer uma grande diferença no mundo. Você, eu tenho certeza que você é incrível e, portanto, o seu negócio é incrível. Mas o problema é que se você para, ele também vai junto. Você tem 1000 direções, mas qual delas te tira do seu lugar hoje? Ter muitas opções, mas não ter clareza de qual trilha seguir é a prisão mais torturante que existe no mundo. Isso é o peso de ter que decidir cada passo sozinho. Solta esse leme e vamos construir esse navio. Eu vou te mostrar isso agora. Olha pra tela agora. Pensa na diferença entre um chefe, que é um artista nato na cozinha, e um amador. O amador, ele liga o fogo sem antes saber onde está o sal.
O processo dele é puramente um caos e um grande desperdício. A elite de uma cozinha Michelin, ela sabe exatamente onde estão todos os ingredientes, está tudo separado. Os processos são claros. E eles têm uma visão de águia para entender essa trilha, esse meio, essa jornada. Eles sabem o fim, a gente vai falar disso daqui a pouco. O que eu quero que você sinta é como seria se você se sentisse esse mesmo cozinheiro Michelin. Tudo é separado, tudo é leve, tudo é visível. E isso são regido por 3 princípios que eu quero que você memorize agora. O primeiro é a visão de águia. Para você ter uma visão de águia, o que isso significa? É você ter muita clareza naquele resultado que você quer padronizar. O que você faz hoje? Qual é aquele resultado que você quer que se repita intencionalmente? Sistemicamente você quer aquele resultado. É isso. O segundo é, o resultado dita o inventário. O que isso quer dizer? Que se você for fazer um prato de arroz, feijão e carne, você vai comprar os ingredientes de arroz, feijão e carne. Óbvio, né? Pois é. Mas você tá preso porque isso ainda não tá claro e eu tô clareando pra você. Continua aí. E o terceiro princípio. A lógica precede o braço. A lógica precede o braço. Não esquece isso. Uma vez que isso aqui tá claro pra você, que você tem que ter a sua visão de águia, que o resultado dita o inventário e a lógica precede o braço, isso é pra você começar a construir uma cabeça onde eu antes tenho que pensar exatamente no que eu quero pra que eu determine o que eu preciso exatamente. Justamente para que não haja desperdício. A sua empresa ela não precisa de mais mão na massa. Ela precisa de mais gente com olho de águia para sistematizar. É isso que você precisa para sair daí, velho. Dono de empresa que não tem visão de águia é apenas um operário que paga as próprias contas. Se você compra e você faz sem antes decidir os ingredientes, você é um acumulador de prejuízo. O segredo da riqueza, ela não tá no que você faz. Ela tá justamente no que você decide não fazer porque não serve ao seu resultado. Olha pra mim, para de contratar braços e comece a escrever a lógica que governa esses braços. Isso acabou se tornando um subemprego de luxo. O que a gente vai fazer é determinar justamente essa cozinha Michelin que você vai ter daqui pra frente. Eu quero que você sinta o momento onde você deixa de ser o motor e passa a ser o arquiteto. Agora, vamos fazer isso na prática. Como é que você pode fazer agora para já começar a colocar isso em prática? Abre o seu Google Drive comigo. O meu Google Drive está aberto aqui junto comigo. E o que a gente vai fazer? Eu abri uma pasta e eu vou literalmente criar na sua frente um documento Google extremamente tranquilo, ok? E, no meu caso, eu vou colocar um processo como este vídeo do YouTube, ok? No seu caso, você pode trocar com o seu caso, ok? Então, o que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar o título como um template, ok? Isso é um template, guarda esse nome. Esse template, ele vai servir para uma coisa, vídeos para YouTube, certo? É um vídeo para o YouTube isso aqui. Como que eu já começo a, desde o momento zero, ter uma mentalidade de arquiteto para eu não virar escravo daquilo que eu estou fazendo? Exatamente assim. A primeira coisa que eu vou fazer é criar aqui, se você olhar aqui na esquerda, você consegue criar as guias. Essas guias são uma das melhores criações para mim que eu já aproveitei do Google, tá? A primeira coisa que eu vou fazer é colocar aqui input, desse jeito. O que é um input? São todas as informações que você precisa daquele processo, são os ingredientes da cozinha. Depois, o que a gente tem? O processamento. E depois, o que a gente tem? O resultado. E logo aqui, depois eu vou colocar alguns emojis, certo? Para representar isso. O que é isso aqui? Por mais bobo que isso pareça, eu simplesmente criei guias e coloquei nomes. Mas é simples de ser feito, mas existe uma mentalidade por trás. Nesse momento, quando eu tomo essa decisão, eu estou me tornando um arquiteto. Eu não estou me tornando um operário. Por quê? Eu começo a criar um processo onde quem vai executar, a princípio, sou eu, no começo, porém eu já começo a visualizar. E quando não for mais eu? Quando não for mais eu preciso de um lugar para isso. E aqui é onde está. Mas a organização desse documento influencia muito a forma que o resultado vai ser construído. Então aqui, eu tenho aqui 3 partes, 3 guias em branco, sem nada ainda, ok? Isso aqui é o seu chão, é o seu, são as suas paredes do seu negócio, é o seu sistema.
E nesse vídeo a gente vai trabalhar exatamente nisso aqui. Um Google Docs em branco é o lugar mais perigoso até você criar isso aqui. O que que um amador faz? Ele vive fazendo. Ele tá todo o tempo inteiro fazendo. Ele tem um processo, ele tem que postar vídeos no Instagram, ele tem que produzir conteúdo, ele tem que atualizar um produto, ele tem que fazer qualquer coisa. Mas ele nunca para fazer essa meta-atividade de o que eu faço. E o que eu vou te ensinar é justamente isso. E começa desse jeito. Uma guia para input, certo? Que é toda a informação que a gente vai precisar para aquele processo. Uma outra para o processamento e depois um resultado, que é exatamente o que a gente quer. E por isso que isso aqui se chama a trindade. Essa trindade de input, processamento e resultado é a trindade mais fundamental de todo o processo que você pode observar e que você tem que colocar na sua empresa. Isso aqui não tem sentimentos, tem comandos. Entenda, faturamento não importa. O que importa é o quanto tempo você consegue ficar longe do seu negócio sem que ele se destrua. E o que a gente está fazendo aqui é justamente para que você consiga, amigo ou amiga, fazer com que o seu negócio funcione longe de você. Não há nada melhor do que construir um sistema que seja independente de você. E é por isso que o nome é escala independente disso tudo. A Elite tem um segredo que eu não deveria contar, mas eu vou. Ela não constrói empresa. A Elite não trabalha pela empresa. A Elite constrói o sistema que trabalha pela Elite. Ok, então a gente tem aqui esse simples documento com a trindade, ok? Vamos para o próximo passo. O contexto do que a gente está falando é, você está na sua empresa e você tem que apontar o dedo para que as coisas ocorram. Tudo na sua empresa é importante e urgente. Não existe nada que é comum, padrão. Isso gera uma vertigem muito grande na sua cabeça. E é por isso que a gente vai para esse passo 2 agora. Qual é o alvo que cada pessoa da sua equipe ou as suas inteligências artificiais estão seguindo agora? O que elas estão seguindo? O que elas estão buscando? Quais são os outputs que elas estão buscando agora? Faz muito sentido você não ter aprendido a padronizar, porque você sempre quis e acreditou que você poderia fazer o melhor. Te ensinaram a ser o herói, mas como eu já disse, sistemas vencem heróis. Ninguém te ensinou a ser um engenheiro que constrói um sistema que funciona sem ele. Então, nesse passo 2, o que é o passo 2? O passo 2 é o seguinte, definição do alvo. Quando a gente fala em definição do alvo, existe aqui um problema muito grande. Qual é o nome desse problema? A armadilha do artista. Se você não sabe o que quer que se repita sem você, você está construindo um carro sem rodas. Parece que não existe uma imagem na empresa que faz com que ela funcione sem você. A sua ansiedade é justamente porque você está na armadilha do artista, onde não existe um resultado padronizado e comum e tradicional, que é o que você busca todo dia, e que você quer que se repita sozinho. Entenda, um negócio não é arte. Um negócio não pode ser uma arte. Se você quer ser um empresário high level, não pode ser uma arte. É um sistema. O lucro, ele mora numa repetição padronizada com um sistema eficiente e inteligente, não na genialidade de uma pessoa aleatória. Então a gente estava aqui na cozinha e olha, essa aqui é a trindade, certo? Então temos a matéria-prima, o que o processo precisa para começar, o processamento, que é a transformação mecânica daquele insumo que a gente recebeu, e o resultado, ok? Só que o grande ponto que eu quero levar vocês é, imagina justamente isso aqui. Imagina uma impressora industrial de última geração. Ela pode imprimir 1000 cópias por minuto, mas ela está desligada, porque o dono, infelizmente, prefere desenhar cada página à mão. Passo 2 agora, que eu estou mostrando para vocês, é justamente o momento em que você para de desenhar, certo? E você vai começar a colocar a folha mestre no vidro dessa máquina, para que ela faça o trabalho por você. Então, é isso que eu quero passar para vocês. Escala é a capacidade de fotocopiar o sucesso infinitamente. Isso é a escala. E para isso acontecer, vamos pegar aqui o que isso significa, os princípios que você tem que compreender. Primeiro princípio, o alvo é a origem. O processo sempre começa pelo fim, sempre. O segundo princípio é a substituição. O que a substituição quer dizer? Ela quer dizer o seguinte, amigo. Deve funcionar independente do criador. Aquilo que eu crio deve funcionar sem mim. Coloca isso no seu coração. O que eu crio deve funcionar sem mim. Comenta isso embaixo nos comentários. E terceiro, a moeda da repetição. O sucesso real está na sua capacidade de replicar um sucesso infinitamente. Eu te pergunto, o que você quer que repita-se sem você? Se você não sabe a resposta, começa o gargalo aí. Sua genialidade é a inimiga da escala. Isso é muito contraditório, mas é. Padronize o resultado, não o seu esforço. Se o resultado depende do seu toque especial, ele é só um hobby caro. O dono de verdade, ele não faz, ele decide o que vai ser repetido. Então, voltando para a prática, o que a gente tem? A nossa trindade, correto? Mas agora, o que a gente vai fazer? Você vai, literalmente,
pegar o seu contexto, eu vou pegar o meu aqui, que eu tô gravando um vídeo para o YouTube, certo? E eu vou fazer aquilo que é o mais básico, mas que é o mais fundamental para que você valide um resultado. E você defina claramente o que você quer, ok? E para sustentar o que eu tô falando, eu vou pegar um livro para te ajudar. Esse livro aqui, Checklist Manifesto, é justamente o que a gente vai fazer agora, ok? Então eu vou montar o meu checklist para vídeos no YouTube aqui agora, ok? Então eu vou dar o nome de checklist, ok? Mas o grande ponto é o seguinte: o que eu quero padronizar? Qual é o resultado de vídeos no YouTube que eu quero padronizar, ok? Então imagine que eu tenho aqui, eu vou padronizar a produção de um vídeo. Qual é o resultado que eu quero para esse vídeo? Qual é aquele estado final que eu fale, ok, isso saiu do jeito que eu queria que se repetisse? O que eu considero, o primeiro ponto que eu mais considero essencial para os meus vídeos no YouTube, por exemplo, é colocar que eles saiam com a nota mais alta que eu puder no algoritmo do vídeo aqui. Para você que não sabe o que é vídeo aqui, é essa extensão bem aqui, certo? Para vídeos no YouTube, ok? E toda vez que eu produzo um vídeo, ele vai julgar este vídeo. Então, se eu vier aqui no meu canal no YouTube, se eu vier aqui no meu canal do YouTube e eu clicar em algum vídeo meu, o que você vai ver aqui embaixo, nessa região, tendo essa extensão chamada vídeo aqui, certo? É que haverá uma nota para o meu vídeo, do ponto de vista do algoritmo. Então, se você ver aqui, eu estou com nota 48.7 e o que está no meu controle é justamente essa aqui, 50-50, ok? O máximo que eu posso chegar é 50 aqui, né? Os outros 50 envolve performance, ok? Então, isso é algo que eu quero padronizar. Eu quero que todo vídeo meu, quando for postado, tire nota 50 de 50 aqui, para que, do ponto de vista do algoritmo, eu esteja fazendo o meu melhor, ok? Então, esse é o primeiro ponto que eu quero padronizar em todo vídeo. Eu quero isso sempre. Eu sempre quero isso, ok? Segundo, outra coisa que eu quero é que os meus vídeos eles tenham uma estrutura de ensino profunda, detalhada. Eu prefiro fazer vídeos mais longos no YouTube, servindo mais do que vídeos curtos, ok? Então eu quero vídeos com estrutura de ensino profunda, né? A andragogia. Então aqui, para exemplificar isso, eu estou mostrando aqui o meu processo que eu já montei para vídeos no YouTube. Como você pode ver, olha só. Olha o que eu tenho aqui. Input, processamento, output. Do jeitinho que eu falei aqui, tudo que eu estou falando aqui, eu já fiz, tá? E o grande segredo tá o quê? Que para eu atingir nota 50 de 50 no vídeo aqui, adivinha só? Eu tenho toda uma estrutura aqui, justamente para que eu consiga esse resultado. Esse resultado, ele não é à toa. Esse resultado desse vídeo meu aqui, ó, que ficou 48.7, ele vai oscilando por conta das tags, que oscilam. Eu consegui 48.7, o que está fantástico, e ele vai oscilando entre 48 e 50, então está ótimo. É isso que eu quero. E para suportar isso, olha só, no roteiro do vídeo eu tenho uma estrutura de ensino extremamente profunda, onde eu tenho o gancho inicial, eu tenho a introdução do assunto, eu tenho a estrutura do conteúdo, onde eu vou detalhar exatamente tudo que eu devo falar, ou seja, nada aqui foi feito à toa, ok? Então, eu não vou ditar quantos checklists devem ter, mas você deveria dedicar, e você tem inteligência artificial para isso, para te ajudar a identificar qual é aquele resultado que você quer padronizar. Nesses vídeos meus, o que eu quero principalmente, nota de 50 de 50 do algoritmo e estrutura de ensino profundo para gerar o máximo de valor que eu puder para as pessoas. Essa aba que você está vendo aqui, ela é o juiz. Se ela não aprova, não vai rolar. Não é isso que eu quero. É isso aqui que faz com que eu não aceite lixo. Eu não posso ser o checklist humano. A ascensão no empreendedorismo está em deixar de ser quem faz, a pessoa que faz. É deixar de ser o checklist humano. Eu não sou o manual de operações. O manual de operações é isso aqui. Isso é manual. Isso aqui que deve ser feito. Ok? Na elite, sabe o que acontece? Na elite, o sistema rejeita o que não está de acordo antes mesmo do dono ver. Ele nem vê. O que acontece, eu estou te mostrando aqui olhando para a tela, é que ele recebe apenas os resultados prontos para o combate. O dono, junto com o gestor, ele valida o processo. Isso é ascensão. Se o dono da empresa está revisando tudo, é que ele não tem um alvo. E ele não confia nem naquilo que ele está definindo, cara. Dono de verdade não revisa a tarefa. Dono de verdade valida processo e direciona a companhia. É isso que ele faz. Se você está tendo dificuldade nisso, eu criei uma inteligência artificial e eu vou disponibilizar para você nesse vídeo, justamente para te acompanhar nesse todo esse processo que vou falar nesse vídeo, ok? E no passo 3, agora, nós temos o sistema operacional. Você deu a ordem, você está aqui com o seu processo já ali na sua frente, em branco. Você tem um alvo,
Mas o problema qual é? O como ainda está travado na sua cabeça. O seu time não é incapaz, ele só não tem um mapa da sua intuição. Você já respondeu 1000 vezes alguma coisa para alguém. E aí aquela pessoa vai lá e te pergunta 1001. O que acontece? A sua mandíbula trava, a sua respiração trava, você começa a fazer uma oração. Isso é o peso de ser o único tradutor da realidade dentro da sua empresa. O seu toque, ele é sagrado. Ninguém faz com o amor que você faz. E eu tenho certeza que você se orgulha de ser o mestre artesão das coisas. Mas você esqueceu que os mestres que não documentam os seus processos morrem com as suas obras. O seu toque especial é o que está impedindo a sua empresa de crescer hoje. Ele ainda vai existir. Só que ele não vai, o sistema não vai depender dele só, é isso. Não seja o manual de instruções dos seus funcionários, não seja o manual de instruções deles. Ou você desmembra o seu dom em documentos e processos, ou vai morrer todo mundo junto. Imagina uma engrenagem muito grande. Essa engrenagem, ela tem dentes. Se um dente está torto, a máquina trava. O sistema operacional que a gente vai montar é justamente o ato de calibrar os dentes para que a máquina flua e não trave. E isso é movido por 3 princípios que vão aparecer na tela agora. Então, como você pode ver, estamos aqui com esse slide do sistema operacional. E o primeiro princípio se chama atomização. A atomização é transformar o caos em comandos óbvios e únicos, atômicos. Uma coisa por vez, uma atividade por vez. A atomização é aquela atividade que ela é executável e não pensar. Ela é ação e não tomada de decisão. Quando você lista todas essas ações atômicas, você vai ter muitas para um processo acontecer. E aí é onde entra o quê? A modularidade. É quando você agrupa todos esses passos em blocos. Em blocos, justamente para quê? Para que esses passos não fiquem extremamente gigantes, consumam a sua energia só de olhar. Isso no Google Drive vocês vão ver como é fácil fazer, certo? Isso vai te dar blocos de poder, onde você vai poder categorizar o processo e quando houver um gargalo, você vai olhar com a precisão dos olhos de uma águia, exatamente onde está o problema. Então você vai ter 50 tarefas e você vai transformar em 5. 5 grandes blocos. E último, recursividade. Ou seja, cada atividade ela vai ter um começo, um meio e um fim. Uma causa e efeito que vai em direção ao resultado, ao output final. Por que isso é importante? Aquilo que não é óbvio dentro da sua empresa é caro. Se o seu funcionário tem que parar ali na operação, ele tem que parar para pensar no como, você está pagando ele para ele ter crise existencial. Pare de olhar para aquelas grandes tarefas e comece a agrupar elas. Isso vai te dar blocos de poder, onde quando houver gargalo, você vai conseguir otimizar com uma precisão muito, muito precisa. E a gente vai fazer isso daqui a pouco. A escala está sobre agrupar passos dentro do processo. Porque a escala exige otimização e exige clareza de onde está o quê. E aí você vai conseguir com muita precisão agir em cima disso. Isso é se tornar um empresário de verdade. Então, indo para minha tela aqui, perceba, eu tenho 25 tarefas para atingir esse primeiro objetivo no algoritmo. E eu tenho mais 25 tarefas para que o meu vídeo tenha uma estrutura profunda. Isso é um exemplo, ok? Então, como você pode ver aqui, tem muitas coisas que eu posso fazer, muitas. Isso aqui é o quê? É o princípio da atomicidade. Todas as tarefas têm que ser atômicas, ok? Elas são coisas que você faz, certo? Ok. Uma vez que eu tenho isso, a gente parte para o segundo princípio, certo? Então, agora vamos aplicar o princípio da modularidade. Olha a diferença de eu chegar aqui e ter essa grande quantidade de tarefas, ok? Para eu ter isso aqui. Ou seja, olha só, em vez de eu ter 25 arremessadas, eu tenho aqui 4, certo? 4 grandes tarefas. Onde eu tenho a fase de investigar, eu tenho a fase de escrever, eu tenho a fase de configurar e eu tenho a fase de impulsionar. É ou não é melhor isso? E aqui embaixo, na parte de pedagogia, que era o outro objetivo, mesma coisa. Eu arquiteto conhecimento, eu envolvo, eu ilustro e eu fixo. Ou seja, o grande alvo da modularidade é isso aqui. Ou seja, se eu estiver tendo um problema onde as pessoas não estão se conectando com o meu conteúdo, eu viria olhar aqui e eu otimizaria essa etapa do processo, certo? Se eu estou aqui com o algoritmo onde as coisas, por exemplo, as palavras-chave não estão boas, eu viria logo no começo, que é onde está o problema. A modularidade permite que você haja com precisão na correção dos problemas.
E aí, olha só que curioso. Quando eu começo a fazer isso, o que que eu começo a sentir? Vontade de dividir. Porque se eu agrupar tudo aqui, fica muito bagunçado. Então, se você vier aqui, ó, você pode adicionar subguias no Google Drive. E aí, quando você faz isso, o que que você pode fazer? Você pode dar um nome. Por exemplo, aqui seria a parte do algoritmo, certo? E ali embaixo seria a parte da pedagogia. E aí eu separaria, ok? E ó, não vou nem mais pegar essa banda de tarefa aqui, vou pegar só essa aqui, ó. Eu pego só essa e eu coloco aqui na parte do algoritmo. O que que isso faz acontecer? Isso começa a dar modularidade. Percebe? Eu tenho um resultado que eu quero. E agora, se eu não estou atingindo o resultado, olha para onde eu vou. Eu vou para essa aba. E aqui onde começa a acontecer o controle. Você deixou de fazer, você está tendo controle sobre o que você faz. E isso aqui futuramente é perfeito para você delegar. É perfeito, porque você literalmente sabe as responsabilidades de que cada pessoa deve ter. E aí aqui eu vou pegar o do meu ensino, certo? E vou colocar aqui dentro. Ótimo, perfeito. Então, olha só a situação. Eu tenho aqui dois casos de tarefas que eu tenho que fazer e o processo para isso aqui executar. Só que ainda falta uma coisa, que é justamente o quê? A recursividade que eu falei. Que é o quê? É o ato onde cada tarefa inevitavelmente leva à próxima. Um dominó, ok? E aí, esse exercício que estava assim se torna assim. Olha o que muda. Bom, o que muda é justamente que se você olhar aqui, ó, nos detalhes, cada tarefa, quando acaba, leva para a próxima. Ou seja, quando eu pesquiso termos, né, termos de alto volume para os meus vídeos, o output, o resultado final, é uma palavra-chave raiz. Essa palavra-chave raiz, ela é pesquisada, ela passa por um filtro, e o resultado que a gente quer é uma palavra-chave de baixa competição. Quando eu pego essa palavra-chave de baixa competição, eu busco por variações de cauda longa, e aí eu começo um encadeamento, certo? Então, olhando no meu iPad, ficaria mais ou menos assim. Eu tenho um dominó, certo? E aqui eu tenho outro dominó, e aqui eu tenho outro dominó, e a gente vai até lá embaixo, onde quando eu derrubo o primeiro, eu quero que caiam os próximos. Eu já falei, vou repetir. Nesse vídeo eu criei uma inteligência artificial justamente para auxiliar você nesse processo aqui, ok? O link para ela tá na descrição. E aqui eu tenho um outro que é do ensino profundo, certo? O grande ponto mais importante aqui é justamente entender que isso aqui está modular, é recursivo, certo? E é atômico. Perfeito. Eu não sei como é que você se sente vendo isso, mas o que eu sinto é que o meu cérebro ele relaxa quando uma tarefa deixa de ser um fazer e vira um comando. Tarefas atômicas não precisam ser explicadas, elas são rapidamente compreendidas e feitas. Escala é você pegar 100 incêndios e transformar justamente em 5 engrenagens que você roda conforme o seu controle. O amador ele se orgulha de ser insubstituível, mas se ele tropeça num fio, acabou. Acabou. Isso não é poder, isso é fragilidade. Na elite, o dono ele pode trocar qualquer peça que vai continuar funcionando. Sistemas vencem heróis. Sempre. O sistema sempre é soberano. Liberdade é você criar um sistema operacional que faz com que a sua empresa rode independente de quem esteja tocando. Isso é poder, velho. O seu feeling no seu negócio tá te matando. Dono insubstituível é dono que nunca vai ter férias. Nunca. Então agora a gente vai pro passo 4, que é justamente o quê? O inventário de recursos. Quando alguém te pergunta onde está aquela senha, quando alguém te pergunta onde que está qualquer coisa, o sangue esquenta, não esquenta? Pois é. A pessoa já deveria saber onde estão as coisas e mesmo assim elas não sabem, elas continuam te perguntando. Você sente esse estalo, essa vibração na sua cabeça que gera raiva por conta disso? Isso é o seu cérebro te avisando que você está desperdiçando a sua genialidade, se tornando um almoxarifado. De luxo. Você está guardando as chaves no seu bolso. E eu compreendo você fazer isso. Afinal, ninguém vai cuidar melhor do que você. Centralizar a informação é uma forma de se proteger, sim, mas a que custo? O da escala. Mas essa é a armadilha do guardião. Se o seu time precisa de você para achar qualquer coisa, um arquivo, você tem um bando de dependentes. Você não pode, você é o dono da empresa, você não pode ser o suporte técnico dela, cara.
Não é pra você ser o suporte técnico. Ah, onde que tá a senha? Onde que... Não tem cabimento você ficar falando isso, cara. Não tem. Imagina que o seu processo é a construção de uma casa de luxo. Uma pessoa amadora, ela tenta construir a casa sem nem saber onde que tá a madeira dela. Ou pior, ele começa a construir a obra e interrompe a obra para ir cortar a madeira. O passo 4 que a gente vai ver agora é justamente sobre essa extração de recursos, ok? É o momento onde você vai até a floresta, você vai escolher a árvore certa, você vai transformar ela em uma madeira pronta. Então, o que a gente tem? A gente tem na floresta o caos de informação e arquivos na sua cabeça. Então, cara, primeira coisa que você tem que entender: a extração precede a obra. Segundo, quando você extrai, você tem que filtrar a qualidade daquilo que você coloca no seu sistema como um babaca. Se o dado inicial é lixo, o resultado vai ser lixo. E terceiro, os dados devem ser públicos. Obviamente você tem que entender quem pode ter acesso aos dados, mas você precisa da flexibilidade para expor esses dados para que você deixe de ser o centro e não caia na armadilha do guardião. Cara, entenda, se a árvore está na floresta de pé, não pense em construir a casa ainda. Todo o processo ele tem matéria-prima. E para você continuar aquele trabalho que a gente estava fazendo lá, adivinha só, tem que ter essa consciência. E aí a pergunta é: quais são os dados que você quer que entrem nesse sistema? E a resposta você já deu, que é o resultado. Olha para aquele resultado que você estabeleceu e a partir dele você vai ter muita intuição para dizer o que eu quero e o que eu não quero. E você vai documentar isso para sair da intuição e passar a ser algo padronizado. Então, voltando aqui para a tela, a gente tem esse pátio. Esse pátio são todas as madeiras, ok? São todas as árvores, são todos os recursos, ok? E lembre-se, extração precede a obra. Sem sumo, ninguém liga a serra. Se você está construindo um resultado, tem alguma informação a ser construída ali. Então, olha só, a gente tem um resultado que a gente quer, é o quê? Né? Nesse exemplo que eu dei, algoritmo nota 50/50 e o vídeo com uma estrutura de ensino profunda, ok? Ótimo. A gente vai ter aqui o passo a passo que a gente tem que seguir para conseguir fazer isso. Só que aí a pergunta que eu te faço é: o que eu preciso? O que eu preciso aqui na fase do algoritmo? O que eu preciso para eu ter a pedagogia? Qual a informação que eu preciso? Isso é muito simples, mas essa clareza, ela é simples na sua cabeça. Para os outros não é. Para quem está entrando na sua empresa não é. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui nessa tela, exatamente o que você está vendo, os inputs, ok? Então a gente vai ter o input do algoritmo. O input que o algoritmo precisa para que a gente consiga executar isso aqui, certo? A gente tem que ter uma informação inicial para que depois a gente consiga executar todo o processo. E a gente também vai precisar do algoritmo para, dessa vez, a pedagogia. E aí a pergunta é, para o meu algoritmo, qual é a informação que eu preciso? Qual é essa informação que eu preciso inicialmente para que eu consiga fazer o algoritmo acontecer e todo esse processo acontecer? O começo, a madeira que está na floresta. No caso do algoritmo, eu já sei a resposta, certo? Que é a palavra-chave. A primeira informação que eu preciso para conseguir executar o processo de algoritmo é a palavra-chave. Ok? Então, eu tenho a minha palavra-chave escolhida? Tenho. Uma vez que eu tenho ela, eu começo a executar aqui. Eu posso usar, posso modificar, posso adaptar esse processo, mas a partir do momento onde eu tenho uma palavra-chave, ok? Eu já começo a conseguir fazer e executar o processo que eu tiver que executar, ok? No caso da pedagogia, que seria essa parte aqui, o que isso seria? Não seria a palavra-chave, mas seria provavelmente no caso aqui seria o assunto do vídeo, o tema do vídeo. Se eu tenho o assunto ou o tema do vídeo, eu consigo começar a executar esse processo? Se sim, ótimo. Então eu estou estabelecendo uma cadeia de valor. Eu determino o assunto, o tema do vídeo, eu vou lá e eu começo a arquitetar, eu estabeleço o objetivo dessa aprendizagem, eu vou fazer os gaps, né, que ele listou aqui, vou criar os ganchos, a solução, eu vou criar tudo a partir desse input. Utilize a minha IA para fazer isso, não faça da cabeça, não precisa fazer sozinho, tá bom? O grande ponto aqui que eu quero te falar é justamente o que? Eu determino essas entradas.
Uma vez que eu tenho meu resultado lá, eu quero nota 50/50 no algoritmo, e eu quero vídeos com estrutura profunda, e eu tenho aqui o passo a passo, eu preciso dar a madeira. O primeiro recurso que dá o início para isso. E agora, amigo, nós vamos para o passo 5. O passo 5 é a visão da cadeia de valor. Então a verdade é, hoje você tem a sua empresa, mas você sente lá no fundo do seu coração que ela não tem direção. Você é o dono, mas você se sente o passageiro ao mesmo tempo. Nota esse nó no seu estômago que você sente quando você percebe que você não tem controle sobre algo que você mesmo criou. Essa vertigem de não saber como controlar e guiar algo que você mesmo fundou. Isso é o seu corpo gritando que o controle foi perdido. Você deu força para sua criação, você deu sangue, mas você não deu uma coisa que é muito importante, um sistema nervoso. Então você tem uma empresa, ela é sua, mas adivinha só? Ela não te obedece. Isso é uma insurgência. Você criou um monstro que está te engolindo. A ansiedade do dono é o sinal de que o controle foi perdido. Isso pode parecer estranho, mas perder o controle é sinal de que você cresceu com a estrutura e a arquitetura correta. Falta de controle com resultados que deram certo é sucesso. Imagina que você estava até agora no escuro, tateando e tentando encontrar a forma correta, mas o que acontece é que você acaba encostando num fio que te dá choque. Esse passo 5 é o momento onde você não enxerga mais a operação e você vê além dela. É onde quando as luzes se apagam e o painel do dashboard se acende. Os painéis servem justamente para te avisar o que saiu do lugar e onde está a solução. Eu quero introduzir um conceito que chama a trifeta do peso, ok? Como é que funciona essa trifeta? Nós temos aqui esse triângulo, ok? Nesse triângulo, nós temos três possibilidades, ok? O dono, nós temos os processos e nós temos as pessoas. Dono, processos e pessoas, ok? O que acontece? Hoje, provavelmente, no que você está fazendo, sabe o que você está fazendo? Você está literalmente, cara, você está literalmente fazendo isso, tá? Você está pegando todo esse triângulo aqui, ó. Todo esse triângulo tá assim, ó. Pode parecer estranho, mas o que eu tô querendo dizer é que tudo está em cima de você. Tudo, tudo em cima de você. Você não tem processos e não tem pessoas. E pode nem ser pessoas. Pode hoje, com o avanço que temos, ser a IA. Mas você não tem IA, você não tem processos, você não tem pessoas, você só tem você. É só você. Talvez você use uma IA de vez em quando, mas o grande ponto é que está tudo concentrado no dono. E o intuito desse vídeo é justamente fazer com que o foco, a partir de agora, não seja mais o dono. Não é o dono, não é você. São os processos e as pessoas. A gente quer jogar nesse time. Essa é a elite. Pergunte para qualquer empresário o que mudou a vida dele. Ele vai dizer duas coisas: processos e pessoas. E o que eu vou mostrar que você, nessa cadeia de valor, vai mostrar justamente isso. Você vai entender. Então, olha só, por exemplo, eu vou abrir aqui o meu ClickUp, que é onde eu faço, estou usando para gerir meus projetos aqui, e eu vou mostrar um exemplo de uma cadeia de valor, ok? Essa aqui é um exemplo prático de uma cadeia de valor do YouTube, tá? É o meu processo, o meu sistema que eu estou construindo para produzir vídeos no YouTube da melhor maneira possível. Então, presta atenção no seguinte: qual é o input? É a palavra-chave que eu estava dando exemplo agora há pouco. Isso aqui é real, é de verdade. Ok? Quando eu tenho a palavra-chave, o que vem depois? O processamento, que é o que? Basicamente eu fazer três categorias de vídeo que eu considero essenciais, ok? E depois eu multiplicar esse conteúdo em vários formatos diferentes. Quando eu faço isso, eu tenho um resultado, que é o que? Três vídeos no YouTube, nesse caso aqui eu ainda não tenho o terceiro, mas ele vai entrar aqui, tá? Mas o sistema está preparado para isso, certo? E tenho conteúdo nas redes sociais, em outras redes sociais. Aqui também não tem os prints ainda, mas já acontecem, ok? O que isso quer dizer? Quer dizer que qualquer momento onde eu olhar para o meu sistema de produção, de aquisição de pessoas para esse projeto que eu tenho, utilizando o YouTube, adivinha só, eu vou olhar para cá. É para cá que eu vou olhar. E isso aqui é um processo. Isso é um processo. Ou seja, eu já não estou colocando tudo sobre o dono. Porque tudo que eu estou construindo aqui é para funcionar sem mim. É para não ter eu.
Se eu morrer, isso deve continuar funcionando. Essa é a ideia. Comece a construir as coisas pensando no eu quero que isso funcione mesmo se eu morrer. Como que eu faço para os meus processos funcionarem mesmo se eu morrer? Essa é a ideia. Essa é a ideia. Isso leva tempo, mas esse propósito e o vídeo que eu estou fazendo é justamente para te ajudar nisso. Então, voltando para esse exemplo que eu dei para vocês aqui, o que eu faria? Eu representaria dessa mesma maneira como eu fiz, ok? No resultado, existe o checklist? Sim, mas nesse caso aqui, eu usei também o princípio do checklist, que é um fator binário, né? Que ele é sim ou não, só que visualmente, ok? Então, eu tenho aqui dois vídeos, sim ou não, ok? O resultado, eu já falei isso em outro vídeo, sempre resultados binários. Resultados que dão claramente se aquilo ocorreu ou não, ok? Aqui a minha ideia é eu ter 3 vídeos e a multiplicação, ok? Esse é o principal. Preciso ter 3 vídeos no YouTube e a partir desses 3 vídeos eu multiplicar para todas as outras plataformas, certo? E aí eu não preciso focar em todas as outras plataformas, eu posso focar só no YouTube e aí eu utilizo ferramentas para multiplicar o conteúdo. Muito melhor, muito mais sustentável. Então, o que você faria nesse passo agora de cadeia de valor é o quê? Desenha isso. Formata isso. Como que você formata isso? É simples, não é algo impossível. Primeiro, determine claramente, dentro de um aplicativo como aqui eu uso no ClickUp, mas pode ser no Miro, que é a mesma coisa. Quais são os inputs? A partir disso, qual que é o processo disso? Ok? E depois, o output. Bom, se eu estou usando um recurso visual, eu posso expressar o meu resultado de maneira visual. Eu não preciso ficar preso no checklist. Se eu consigo desenhar isso aqui, eu já tenho tudo que eu preciso. Eu consigo arquitetar e sistematizar isso. Empresário de elite, ele não trabalha na empresa, ele sistematiza ela. Isso aqui é o controle do fluxo. Isso é ser empresário. Ser empresário é ter controle do fluxo. E a melhor parte, sabe qual é? Quando eu tenho esse sistema muito claro, que nem eu tô tendo aqui na minha frente agora, quando eu for contratar, é um jogo de posicionamento. Então, se eu quero uma pessoa para só capturar palavras-chave e fazer a parte do algoritmo, eu vou contratar ela para preencher essa parte do sistema. Se eu quero alguém só para multiplicar o conteúdo e para ter alguém que cuide das minhas redes sociais, eu vou ter uma pessoa só para isso. Quando você formata o sistema primeiro, você tem uma clareza absurda de quem você tem que contratar e quem você não tem que contratar. Isso é polêmico. No Brasil, hoje, o que mais vale a pena, e eu recomendo que você faça, priorize inteligência artificial por 2 motivos. Você tem mais controle, se você se dedicar a estudar isso, você consegue construir sistemas magníficos como esse exemplo que eu estou dando, que pode ser tranquilamente feito com inteligência artificial e já está sendo feito. E segundo, se proteja do monstro que é a burocracia do Brasil. Tudo que você fizer para poder fugir dessa burocracia, não faça. E hoje eu tenho um protocolo, a minha missão é sempre pensar em inteligência artificial em primeiro lugar, sempre. Esse é o objetivo. Quando eu construo um sistema, a minha primeira pergunta, onde que eu boto IA aqui, onde que eu boto inteligência artificial ali, onde que eu boto inteligência artificial aqui, em todo o sistema. E se eu não conseguir colocar uma IA, aí sim eu vou atrás de uma pessoa. Só então eu vou atrás de uma pessoa. Então aqui nesse exemplo, você teria aqui, certo? A sua palavra-chave. Certo? E aí aqui você poderia representar os próprios documentos que a gente criou. A gente pode criar aqui e preencher eles. Certo? Então aqui você teria e você representaria template e o nome que você daria para ele. Eu dei nome de XYZ aqui. Ok? E aí, no resultado, nesse template, quais são as 2 ações que nós queremos? A nota 50-50, certo? E também nós queremos a pedagogia, para que o ensino seja bom, nesse exemplo que eu estou dando. E o resultado, e aí o output, como é que isso se representaria? E aí, então, como é que eu representaria o output? Assim. Eu posso representar ele assim, visualmente, para eu entender exatamente o que eu quero e para que as pessoas entendam exatamente o que elas têm que ter. Ok? Esse é o objetivo. E aí a pedagogia, eu poderia, por exemplo, colocar um print de um aluno elogiando, um print de alguém que assistiu o vídeo elogiando, pode ser? É assim que você começa. É assim que você começa. Cara, se você não consegue desenhar um sistema, uma empresa na sua tela, tem alguma coisa muito errada, cara. Você não vai conseguir passar isso pros outros. Você precisa tirar isso da sua cabeça.
Note como o seu negócio ele deixa de ser um arquivo escondido e passa a ser uma realidade. Isso aqui é importante para você entender como que você faz dinheiro também. Empresas ricas fazem a informação fluir. Em empresas pobres, a informação trava. O amador, o que o amador faz? Ele governa pela esperança, pelo subjetivo. Na elite, eles entendem os sistemas e os executivos entendem os dashboards. Mas o que eu quero propor é que você ascenda do operacional e você suba mais pro tático só nesse vídeo. E você adote essa mentalidade mais tática de organização. E no final desse vídeo, eu vou te falar mais uma ascensão que é um insight magnífico para você colocar na sua cabeça. Não governe por esperança, governe por evidências. O sistema que você está construindo, de onde a informação vem, para onde ela vai, como que a informação se transforma de uma coisa para outra. Isso precisa ser óbvio e claro. O diagrama, ele é a verdade. Ele vai te dizer exatamente onde está o problema. Isso aqui é magnífico, ok? E agora nós vamos para a alavancagem. Então, você pode ter construído aquele sistema que eu te mostrei, mas tem um problema. Você ainda pode conduzir ele com freio de mão puxado. Você tem medo de que se você acelerar demais, vai explodir. E aí é onde entra a prisão de luxo chamada estabilidade. Pensa nessa situação quando você está tentando socar velocidade, colocar velocidade. Dá um frio na barriga, dá uma pressão na cabeça, nas têmporas aqui. É uma sensação de angústia, de ansiedade. Talvez você mesmo seja o freio do seu lucro. Quando você constrói um sistema desse, é maravilhoso, mas existe ainda mais uma barreira a ser vencida aqui. Porque afinal, você está certo. Escalar sem método, escalar sem uma intenção clara, sem uma organização, é perigoso. Escalar sem método é a maneira mais rápida de você quebrar. Crescer devagar é bom? Sim, desde que não haja uma forma de você ir mais rápido, mantendo, sim, a qualidade do que você está fazendo. O que você precisa agora é de alavancagem, não de um freio. Você tem potência técnica para fazer certo e fazer rápido. Se você tem medo de dobrar sua empresa, você não tem um sistema. Você tem um castelo de cartas muito bem desenhado. O seu medo de escalar mostra que existe uma insegurança no sistema que você construiu. Eu quero que você cresça na velocidade certa, mas utilizando a potência técnica correta. Imagine que você não é mais um piloto de um trator, mas agora você é um piloto de um jato. Tudo que a gente montou nesse vídeo do passo 1 até o passo 5 é o chassi da elite. Mas agora é onde você vai se tornar o piloto do jato. É onde você vai empurrar aquela coisa que o piloto do avião tem devagarzinho para o avião ir ganhando potência e potência e potência e cada vez mais potência. A escala ela não é um ato de coragem, ela é um ato de observação e feedback. E você vai acelerando e o avião vai acelerando que nem o piloto que vai empurrando, empurrando, empurrando devagar. É isso que você tem que fazer. Primeiro princípio que eu quero que você entenda: automação é um amplificador. Bill Gates já disse: você está automatizando um processo burro, isso é apenas um jeito de quebrar mais rápido. Se você tem um processo e uma cadeia de valor que é boa, a inteligência artificial vai ser a melhor coisa que já aconteceu na sua vida. Mas se ela for ruim, o resultado é catastrófico. Segundo princípio: fricção zero. Você precisa soltar o freio de mão antes de pisar no acelerador. E terceiro, multiplicação externa. O seu esforço, ele tem uma duração de 16 horas por dia se você dorme 8 horas. Mas, dos sistemas que você cria nessas 16 horas, o resultado dessa máquina deve ser infinito. Entenda, se você automatizar um lixo, você vai receber lixo em alta velocidade. É só isso. Escala é mais sobre soltar o freio de mão do que pisar no acelerador. O seu lucro deve crescer, mas o seu cansaço deve diminuir. Bom, para a gente ir para a prática, para você entender um pouco mais do que eu estou falando, o que a gente vai fazer? Primeiro passo, nós vamos pegar todo esse processo. Todo esse processo que a gente fez aqui, ele agora precisa sair só de um processo e se transformar em uma palavra: lista de habilidades. Por que lista de habilidades? Porque agora nós vamos fazer duas coisas. Olha para o meu iPad. A gente tem aqui um processo, certo? A gente tem aqui esse documento. Tá aí o documento, certo? Ótimo. Só que qual que é o que eu quero que você abra a sua cabeça? Uma vez que eu tenho esse processo bem escrito, bem aqui, eu tenho duas possibilidades para alavancar: inteligência artificial e pessoas. Ok? Sempre, a partir de agora, nessa era que a gente vive, você vai priorizar sempre. Isso é uma prática que as maiores empresas já estão tomando, sempre priorize
uma inteligência artificial e um conjunto de agentes quando você tiver um processo a ser executado. Você tem uma cadeia de valor, um processo formado. Quando você tiver esse processo formado, a primeira pergunta que você se faz é: como que eu coloco uma inteligência artificial aqui? Só que para você fazer isso, o que você vai ter que fazer? Que é o que eu vou fazer agora na minha tela. Então eu vou voltar aqui nesse meu documento e olha só. Eu vou pedir para o meu Gemini, que eu treinei já para isso, aqui no arquiteto de agents. Tá? Esse aqui é o arquiteto que ele pega os processos e o que ele faz? Ele vai listar todas as habilidades que são necessárias para executar aquele processo. Então o que eu vou pedir? Eu vou pedir para ele justamente listar essas duas atividades que eu preciso, que é o que? Algoritmo e pedagogia. São as duas coisas que eu preciso aqui, ok? Então eu pedi para ele listar aqui as duas atividades-chave, ok? Relacionadas a algoritmo e pedagogia, não pedi para ele complicar muito, certo? Mas qual que é a ideia dele? É que ele listou aqui, ó, as duas habilidades, certo? Então aqui agora tem uma lista, que são essas duas habilidades relacionadas a esse processo, exemplo que eu criei nesse vídeo. Que é o quê? Habilidade de algoritmo, certo? E habilidade de pedagogia. E isso significa que agora eu tenho essas duas habilidades mapeadas. E essas habilidades, elas foram oriundas do meu processo. Isso é uma coisa que eu quero que você entenda. As pessoas que você contrata, elas têm que ter a motivação para você contratar elas é um processo, é um sistema, para que elas operem em cima dele. Se você está contratando alguém sem ter um sistema claro, o que você está fazendo? Você tem um plano do que você está fazendo? Ou foi no desespero que você contratou? Você tem que ter muita atenção com isso, certo? E uma vez. Então, agora o que eu tenho? Eu tenho aqui no meu iPad, você tá vendo aí, eu tenho essa lista, certo? Eu tenho a lista de habilidades. E quando eu tenho essa lista de habilidades, aí fica a questão. Isso aqui, para uma inteligência artificial, que nem eu estava mostrando lá, eu posso criar uma inteligência artificial que me ajude nos meus algoritmos. Então, olha aqui, eu tenho aqui habilidades de algoritmo. Eu posso criar uma inteligência artificial para isso. Um agente, certo? E, curiosamente, eu já tenho um desse. Ele está bem aqui. Olha ele bem aqui, especialista em SEO e algoritmo do YouTube, ok? Mas, o que eu também posso fazer? Eu posso montar um job description. Eu posso usar isso aqui para contratar alguém a partir disso. Na pedagogia, a mesma coisa. Se eu vou gravar um vídeo no YouTube, eu tenho que ter uma pessoa, uma parte ali que seja orientada à pedagogia. Ponto. Isso aqui pode virar um job description ou pode virar um prompt para uma inteligência artificial. Entenda, eu existe a parte da cultura, mas eu também preciso olhar para a habilidade que eu preciso. Eu preciso ter clareza das habilidades que eu preciso, e isso aqui me ajuda a definir exatamente quais são as metas, os indicadores daquela pessoa. E hoje em dia, escuta o que eu vou falar. Se uma inteligência artificial pode executar aquilo, não contrata. Coloca a inteligência artificial. Você não contrata ninguém para te ajudar. Você contrata pessoas para fazer o veículo rodar. Uma pessoa amadora, ela vai contratar alguém, uma pessoa boa, né? Para quê? Para resolver o problema, para fazer funcionar. E o resultado é um funcionário caro e perdido. O que acabou acontecendo é que esse funcionário dobrou a confusão. Um dono da elite, o que ele faz? Ele pega a pessoa e coloca ela num trilho e fala: siga por aí. Entenda, contratar pessoas sem antes ter clareza da cadeia de valor do sistema que você está criando é queimar dinheiro, é queimar sua paciência, é torrar sua paciência. Você é o dono, você tem que ter um mapa, amigo. Você é o mapa. Eu tenho uma inteligência artificial que foi criada justamente para te ajudar todo nesse processo. E aí você vai poder escolher. Você vai poder listar as habilidades daquele processo e ele vai te perguntar se você quer uma IA, você quer pessoas, montar um job description, é com você. A inteligência artificial está na descrição. Então agora a gente vai para o passo 7. E o passo 7 é a flywheel antifrágil. Então vamos analisar o que aconteceu. Você fazia as coisas, você montou um processo que tinha input, processamento e output. Certo? Isso virou uma cadeia de valor. Isso virou uma cadeia de valor e isso virou um desenho. E com esse desenho você pode identificar os gargalos, pode identificar onde que você pode colocar pessoas, onde que você pode colocar inteligência artificial. Mas a pergunta que fica é: quem vai melhorar esse sistema? Como esse sistema vai melhorar ao longo do tempo? Você construiu uma máquina.
Mas se você soltar, ela ainda vai parar. Você não tem um sistema, você tem um fardo. Note que o seu negócio não aguenta um solavanco se você não estiver lá. Faz muito sentido você não parar para descansar. Afinal, você parece ser o único que se importa com o resultado final. O olho do dono não engorda o gado. Ele apenas escraviza o dono. O que engorda o dado é o sistema antifrágil. Uma empresa que não ganha velocidade sozinha é uma empresa que está fadada a te esgotar. Imagina o seu negócio tendo um solavanco agora. Isso te dá uma sensação ruim, não dá? Um frio no estômago? Isso é o sistema e o seu corpo te avisando que o sistema é estático e frágil. Então, primeira coisa que você tem que ficar claro pra você, tá? Pra gente seguir aqui. Toda vez que você executa um processo, deve haver uma lista sempre, inevitavelmente, um backlog, uma lista de melhorias. Isso aqui se chama, ou seja, o primeiro princípio é a nota de melhoria. Deve existir na sua cultura a ideia onde toda vez que alguém faz alguma coisa e percebe que o sistema está ruim, ela precisa ter um local para dizer a melhoria que ela propõe. Ou seja, quem está fazendo, quem está trabalhando, quem está executando, é quem precisa, é a melhor pessoa para dizer o que está de errado. O time executivo não serve para isso. As pessoas que têm que apontar onde o sistema está falhando são quem está dirigindo o veículo. E o gestor, a pessoa que dá manutenção, é quem coloca no trilho e corrige. E a segunda coisa que eu quero dizer é a antifragilidade sistêmica. Isso significa o quê? O sistema deve usar o dia a dia e o caos do dia a dia para aprimorar o sistema. Isso deve ser cultura. É cultural as pessoas entenderem que elas precisam criticar o sistema que elas estão para que ele melhore. É fundamental isso. Então eu quero que você imagine essa flywheel como uma lâmina antifrágil, certo? A lâmina que se afia sozinha com o atrito da execução, ok? É o erro como um ativo. Cada falha vira um dado de melhoria no seu sistema. E a antifragilidade vem que a empresa fica mais forte a cada porrada que ela toma. Se o seu time operacional tiver essa cultura, esse é um dos maiores ativos que você pode ter para o seu sistema. Como é que isso seria dentro de um ciclo? A captura da fricção, ou seja, a gente registra imediatamente o chiado que tem no sistema. Isso, da maneira mais eficiente possível com uma inteligência artificial, deve ser analisado por ela. Os seus sistemas todos devem ter acesso em contexto para as inteligências artificiais poderem analisar. E aí, com isso, a gente tem a máquina sugerindo a melhoria técnica da máquina, que é muito bom. Mas o seu time operacional é muito fundamental nisso. E é com isso a gente tem a atualização soberana. O processo de amanhã sempre será melhor que o de hoje. Sempre. Isso é maravilhoso. Então, quando você começa a construir uma cadeia de valor, a interpretação que você tem do erro é que ele é o combustível para a sua próxima versão. O seu sistema, só que o que eu mais quero que você entenda é que o seu sistema, ele tem que se consertar enquanto você dorme. Esse é o ponto mais fundamental. Imagina só você ter um negócio que fica cada vez mais inteligente sem a sua intervenção. A sua empresa ela tem que ficar melhor a cada porrada que ela toma do mercado. Sempre. Como é que isso funciona na prática? Então, vamos imaginar aqui que você tem esse processo, certo? E você executa ele. Você executa esse processo maravilhoso, ótimo. E aí você vai num vídeo do YouTube seu e você vê lá que não bateu 50-50. Por quê? Por conta das tags do YouTube. Eu não vou entrar especificamente nas tags, mas temos um ponto. O que podemos fazer para que a gente melhore isso? No caso, essas são as tags. Então a gente teria que vir aqui nas tags, certo? Encontrar onde estamos falando de tags aqui. Aqui, ó. 3 tags. Então a gente entraria nessa parte e a gente, de várias formas, fazendo uma análise sozinho ou com inteligências artificiais, como eu tinha mostrado, para analisar o que a gente pode fazer para melhorar isso aqui. Só que como é que você registra isso? Porque na hora que você está fazendo, você não consegue parar. Como é que você faz isso? Como é que eu faço isso? De uma maneira muito simples. Eu tenho aqui no meu ClickUp, que é onde eu faço a gestão dos projetos, e eu tenho aqui, ó, nessa parte chamada melhoria dos sistemas. O que eu faço aqui? Aqui eu posso abrir uma task, certo? E eu posso literalmente chegar aqui e colocar quais são as melhorias que eu tenho que fazer. Então eu posso criar aqui vídeos YouTube. Quando eu tenho vídeos no YouTube, eu posso clicar nessa setinha e eu posso começar a listar as melhorias. Então eu poderia dizer, por exemplo, que tags estão com nota 4 de 5.
Ou seja, isso poderia se tornar um registro para que a gente olhe para o processo e faça com que a gente faça com que a gente consiga bater 5 de 5 aqui nesse objetivo. Mas aí a pergunta é, você vai fazer isso? E aqui onde entra o grande ponto que eu queria te falar. Existem algumas contratações que eu considero que sejam as mais fundamentais para você sair daqui sabendo delas. Primeiro, contratar uma pessoa que te ajude a contratar, certo? Segunda, uma pessoa que entenda de inteligência artificial para que ela te acompanhe a automatizar os sistemas da melhor maneira possível, ok? E terceiro, uma pessoa que vai te ajudar a otimizar os sistemas existentes. Eu considero que essas são as contratações mais importantes que você possa fazer. Uma pessoa que te ajude a encontrar pessoas, um cara de inteligência artificial que te ajude a otimizar os sistemas com IA, e outro cara que fique dando feedback do sistema e fique apontando para onde que esses dois têm que ir. Então uma pessoa tem que ir atrás de pessoas, o outro tem que ir atrás de inteligência artificial. E aí existe o gestor que vai ficar dizendo onde é que estão as falhas nos sistemas e para onde que eles têm que desenvolver as soluções, e você observa o gestor conduzir os dois. A ideia com isso tudo que eu falei é para que o erro faça com que o seu sistema cresça e você saia daquela cela que você se meteu. A partir de agora, a sua ideia é o que? Você é o juiz da evolução. Esse é o propósito. Existe a fase onde você vai ficar ali nos processos, mas o seu alvo é ser o cara que vê os outros gerirem e darem manutenção para o sistema. Antifragilidade é o sistema que aprende com porrada e devolve com lucro. Cara, nota como você é uma pessoa diferente antes desse vídeo e agora. O gatilho antes que te feria, a notificação, tudo aquilo, tinha um único propósito: melhorar o seu sistema. Hoje esse é o significado. O erro, ele não te fere, ele te abastece. Quanto mais a sua empresa erra, mais você deve ficar feliz, porque o sistema mais deve estar aprendendo. Esse é o propósito. Sinta esse peso saindo dos seus ombros. Você se tornou um minerador de inteligência. Você não é mais o motor, você é o piloto da máquina. Ser indispensável, a desculpa de ser indispensável morreu hoje. A partir de agora, você é o arquiteto. Assuma o trono do seu negócio. Cada desafio é um dado para o seu sistema melhorar. Use os erros justamente para que a empresa possa crescer sem você e você possa ver o quão magnífico isso é. O sistema que você cria dentro do seu negócio deve servir você. Só que o conhecimento, ele só vale se gera mudança. O conhecimento, ele só vale se gera mudança. Se o que eu te falei aqui hoje mudou a forma como você vê os negócios e te deu um vislumbre de liberdade, eu tenho um pedido para te fazer. Pensa naquele amigo seu, empresário que está ainda preso no operacional, perdendo a saúde em incêndios diários. Seja a ponte para a liberdade de alguém hoje. Liberte outro arquiteto do operacional hoje. E deixa aqui nos comentários qual foi o maior clique que teve na sua cabeça. O seu comentário é o selo da sua nova identidade. Foi um prazer te servir hoje e eu espero te servir mais vezes. Até a próxima.